Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa 19ª aula de Noções de Direito do Pré-LMG da Probari. Como a gente começou na aula anterior, a gente está lendo o texto constitucional para que, depois de absorver todo aquele conteúdo teórico sobre organização administrativa, a gente possa entender o que está sendo dito ali nos parágrafos, os incisos, os artigos, ok? Então, rememorando, a gente está nos artigos 13 seguintes da Constituição. Nós temos aqui o organograma da administração direta e indireta do Estado, ok? E nós paramos, então, no parágrafo 4º do artigo 14. Estamos agora no parágrafo 5º, ok? Essa é uma aula com aquela proposta diferente, de eu ir fazendo edições no texto, então pode ser que apareça uma janelinha ou outra aquelas janelinhas para fonte, negrito, etc. Mas eu acredito que seja muito mais didático isso, tá bom? Porque como vocês puderam ver na nossa parte 1 dessa leitura, o mesmo inciso, ele, pela técnica de redação, ele está dizendo muito mais coisas do que se poderia imaginar, ok? Então vamos lá, parágrafo 5º. Ressalvada a entidade a que se refere o parágrafo 14 do artigo 36. Ao Estado somente é permitido instituir ou manter fundação com personalidade jurídica de direito público, cabendo à lei complementar definir as áreas de sua atuação. Esse parágrafo aqui a gente já tinha visto. E olha só, a gente sabe o que é essa referência ao parágrafo 14 do artigo 36, que é a Previcom, que é a previdência complementar, né? Você que não é servidor público e está querendo vir para a Assembleia, quando você tomar posse, você vai ser apresentado a possibilidade de você integrar essa entidade aí, que é uma previdência complementar, né? Aquela aposentadoria integral, paridade, isso aí ficou só para os antigos, para quem entrou antes da reforma. Então, o que é? A Previcom é a única fundação com personalidade jurídica de direito privado. Por quê? Aqui o texto ele é negativo. Ressalvada a entidade a que se refere o parágrafo 14, ou seja, ressalvada a Previcom, ao Estado é permitido instituir ou manter fundação com personalidade jurídica de direito público. Então, no Estado de Minas Gerais, a regra é que as fundações possuam personalidade jurídica de direito público. E aqui está dizendo uma outra informação que a gente liga lá com o processo legislativo, que é uma característica da lei complementar. A lei complementar é aquela que vai tratar sobre assuntos que a própria Constituição pede um complemento. Tal assunto vai ser por lei complementar. Se não tiver a palavra lei complementar, pode ser uma lei ordinária. Verdade? Então, o que está dizendo no parágrafo 5º também? Que caberá à lei complementar definir as áreas de atuação em que o poder público vai poder fazer fundações que necessariamente terão personalidade jurídica de direito público. Porque a única, repito, que não tem personalidade jurídica de direito público é a Previcom. Ok? Olha que interessante, gente. Não sei se eu falei isso quando a gente estava falando sobre a Previcom, mas como uma reforma recente e do concurso para cá, pós 2013, é uma boa questãozinha de prova, hein? Começar a falar com você que a entidade do parágrafo 14 do artigo 36, que é uma fundação, ela teria personalidade jurídica de direito público? Não. Ressalvada a entidade, quer dizer, todas são de personalidade jurídica de direito público, exceto a que se refere ao parágrafo 14 do artigo 36 da Constituição, ok? Vamos lá. É vedada a delegação de poderes ao Executivo para criação, extinção ou transformação de entidades de sua administração indireta. Aqui acho interessantíssimo, porque também é um outro verbete da Constituição que liga-se a uma matéria já estudada. Delegação de poderes é a lei delegada. Então,
dentre as matérias que não podem ser delegadas ao governador, a Constituição diz: é vedada a delegação de poderes ao Executivo para criação, extinção ou transformação de entidade de sua administração indireta. Ok? Fechado? Beleza? Então vamos lá. Aqui, tenho certeza que esse a gente não viu. Vamos lá. Parágrafo 9º. A lei disciplinará as formas de participação do usuário de serviços públicos na administração pública, direta e indireta, regulando especialmente. Olha, isso aqui é uma tentativa de tornar não só o poder legislativo, que exerce de maneira típica, como a gente viu na aula 5, a fiscalização do executivo. Se os serviços públicos são desempenhados em sua maioria pelo poder executivo, quem fiscaliza esse serviço público é o poder legislativo. O parágrafo 9º, se eu fosse resumir ele num verbete, é fiscalização pelos usuários. Porque o que está dizendo aqui? Olha, a lei disciplinará as formas de participação do usuário de serviços públicos na administração pública, direta e indireta, regulando especialmente. O inciso 1, olha, a reclamação relativa à prestação de serviços públicos em geral, assegurada a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e avaliação periódica externa e interna da qualidade do serviço. Então, gente, aqueles telefones, alô, disponibilizados ao cidadão, não são uma benesse que as prestadoras de serviço público, que pode ser, por exemplo, uma CEMIG, que é uma sociedade de economia mista, uma Copasa, que já é outro tipo, a Gasmig, que é uma empresa pública, e por aí vai. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Esse atendimento ao cidadão é uma imposição da lei. Na verdade, uma imposição da Constituição, que já falou, quando você for criar a lei, aqui ó, a lei, quando for criar essa lei aqui, ó, que disciplina a participação do usuário, quando você for criar essa lei, vai ter que ter esses três mandamentos aqui, tá? Não pode ferir. Além de ter que ter esses três, tem que os demais regramentos dessa lei que será criada, ela não pode contrariar esses três regramentos, tá bom? Então tá, e o primeiro regramento tem que regular, ou seja, tem que ter a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços. Ok? O que tem que ter também? O acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 10 e 33, da Constituição da República. Aqui a gente já chegou a falar uma coisa sobre isso, que existe um princípio no artigo 13 caput da administração pública, dos atos da administração pública, que é o princípio da publicidade. Não é absoluto, como todo princípio também não é absoluto, mas, ou seja, existem informações que são de sigilo decorrente, né, de situações de segurança do Estado, etc. Mas o que está se desdobrando aqui é que a lei que vai ser criada, que a Constituição está dizendo isso, em 89, olha, quando for criar essa lei, tem que ter a possibilidade de acesso pelos usuários a registros administrativos e informações sobre atos de governo. Isso aqui é para dar transparência, ok? Então, assim, vocês conseguem perceber que é uma grande participação do usuário do serviço público na fiscalização do desempenho desses serviços públicos pela administração pública, ok? E ainda tem que ter nessa lei a representação contra a negligência ou abuso de poder no exercício de cargo, emprego ou função da administração pública. Tem ouvidorias, não é verdade? Onde o cidadão pode
externar a sua reclamação, a sua representação. Então, abrindo a fiscalização dos serviços públicos para os próprios usuários deste serviço. Isso aqui é uma coisa bacana demais, ok? Então, vamos continuando. Bom, parágrafo 10. Você percebe então que a gente passou aqui pelo 9, oitavo, quinto. Você percebe então que o sexto está de fora e tem razão para isso, como eu expliquei na introdução do vídeo anterior, da aula anterior. Vamos lá. Ai. Você lembra quando a gente falou de órgãos autônomos? Que o Estado tem a faculdade de criá-los. E esses órgãos têm umas autonomias financeira, administrativa. Tá bom? Aqui nós vamos falar que a autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Então, a autonomia do GOF. Isso foi que eu usei, né, gente? Você pode usar. A autonomia GOF, gerencial, orçamentária e financeira. Dos órgãos e das entidades da administração direta e indireta. Ou seja, de toda a organização administrativa, seja uma autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, demais entidades. Ou seja, essa autonomia, essas espécies, gerencial, orçamentária e financeira, poderão ser ampliadas mediante instrumento específico que tenha por objetivo a fixação de metas de desempenho para o órgão ou para a entidade. O que está se dizendo aqui? É como se uma entidade da administração indireta, por exemplo, uma CEMIG, uma sociedade de economia mista, vira e fala assim, olha, eu tô garrado aqui, tô sem muita autonomia. Talvez a CEMIG não seja o melhor exemplo, sabe? Porque a CEMIG ela já está tão para frente no organograma, né? Ela já tá tão para lá, já é uma sociedade de economia mista, já é uma pessoa jurídica de direito privado. Vamos pensar aqui, então, numa autarquia. Acho que fica melhor o exemplo. Uma autarquia que está bem ligada à administração direta, ou seja, ela é pessoa jurídica de direito público, ela tem as suas autonomias, mas ela não tem autonomia total. Então, ela pode virar e falar assim, olha, eu quero autonomia gerencial, eu quero um aumento da minha autonomia gerencial, eu quero autonomia orçamentária, eu quero autonomia financeira. Então, vamos fazer... Essa autonomia pode ser ampliada por um instrumento específico, e no parágrafo 10 não é dito qual instrumento, que tenha por objetivo a fixação de metas. Olha, se você me aumentar a autonomia, eu consigo desempenhar melhor essa minha atividade e, inclusive, as metas são essas e essas. Ok? É isso que está dizendo aqui. Diante dessa explicação, vamos ler de novo. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e das entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada. Poderia falar aqui, ponto. A ampliação ela é realizada mediante instrumento específico. E qual é o objetivo? Que tenha por objetivo a fixação de metas de desempenho para o órgão, para a entidade. Então, pense bem aqui. Essa entidade ela vai ganhar uma autonomia em troca de chegar em algumas metas. Então, que a meta é sempre para o órgão, para a entidade. Se a administração direta, por exemplo, vai liberar uma autarquia para ela ficar mais autônoma sob o ponto de vista gerencial, orçamentário e financeiro, GOF, ela vai fazê-lo, em contrapartida, ela vai ter que chegar em algumas metas. É isso que está dizendo aqui. Ok? Vamos lá. Olha como é que a Constituição ela é belezinha, porque aqui agora a gente vai falar de quórum e sobre aquela questão das ações do parágrafo 4º, incisos 2 e 4º. Lembra? Então vamos lá. O que está dizendo aqui?
Será de 3/5 dos membros da Assembleia Legislativa o quórum para... Então, aqui também a gente liga com a matéria de processo legislativo. Isso aqui é um quórum qualificado. 3/5 é um baita de um quórum, viu? É um quórum, por exemplo, de emenda à Constituição. Então, você vê a importância. Mas isso assim, a gente já tinha comentado. Que o poder público ele tem muito interesse que seja... Que essa questão de perder o controle de ações que garantam, né, o controle de empresa pública, sociedade de economia mista, seja um negócio muito sério. Por quê? Como eu falei, essas questões, essas vendas podem fazer com que o Estado não seja mais acionista majoritário de uma entidade, não é verdade? Então, o quórum é 3/5. Mas o quórum para quê? Vou colocar primeiro aqui, quórum. Para aprovação de lei que autorizar a alteração da estrutura societária ou a cisão de sociedade de economia mista de empresa pública. Aqui é a primeira parte. Autorizar a alteração da estrutura societária ou a cisão de sociedade de economia mista em empresa pública. Ou, então, também é de 3/5 o quórum para aprovação de lei que autorize a alienação das ações que garantem o controle direto ou indireto dessas entidades pelo Estado. Lembra que a autorização para a alienação de ações que garantem o controle pelo Estado também depende de lei, né? A autorização depende de lei específica. E quando for vender também, pelo hipótese inciso 4º, né, do parágrafo 4º, quando for vender também precisa de lei específica. A gente acabou de ver isso na aula anterior. Mas vamos lá. O que eu quero ressaltar aqui é a exceção. Então, porque assim, que a gente já sabia que precisa de ser por lei, a autorização, a gente já sabia. Lei. Essa lei tem que ser específica. O que está trazendo aqui de novidade mesmo é o quórum, que é 3/5, quórum qualificado. Está falando que em 2 turnos, o decoro que está falando na Constituição. Será de 3/5 dos membros da Assembleia Legislativa o quórum para aprovação da lei que autorizar esse assunto. Ressalvada a alienação de ações para entidade sob controle acionário do poder público federal, estadual ou municipal. Está querendo dizer aqui, olha, esse quórum de 3/5 não vai se aplicar quando a gente estiver tratando de alienação de ação. Alienação de quê? Ações de quem? Das empresas públicas e sociedade de economia mista. Quando quem for comprar for entidade que esteja sob controle acionário do poder público federal, estadual ou municipal. Isso tem uma razão, porque é o seguinte, no fim das contas, vai perder para o próprio Estado, o Estado no sentido lato, né? Porque quem vai comprar também é empresa, é uma entidade que já é controlada pelo poder público, seja federal, estadual ou municipal. É isso que está querendo dizer. Então, para a alienação, agora como examinador, para a alienação de ações de empresas estatais, porque empresa estatal, lembre-se, é o nome que se dá quando a gente quer se referir à sociedade de economia mista e empresa pública. Então, para a alienação de ações de empresas estatais para a entidade sob controle acionário do poder público federal, estadual ou municipal, o quórum não é 3/5. Dureza, né, gente? Dureza. Agora, mais dureza ainda é tentar ler numa sentada isso sem ter uma explicação por detrás. Não tem jeito. Vamos lá.
A desestatização de empresa de propriedade do Estado, prestadora de serviço público de distribuição de gás canalizado, GASMIG, de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, CEMIG, ou de saneamento básico, COPASA. A desestatização da GASMIG, CEMIG ou COPASA será submetida a referendo popular. Vou marcar aqui então. Ah, professor, eu devo decorar os nomes? O que você deve decorar é o texto da Constituição. O que eu estou fazendo para você aqui é um gatilho. Por quê? O que a Constituição está dizendo é a desestatização. Ela está dizendo privatização? Não, ela está dizendo desestatização de empresa de propriedade do Estado, prestadora de serviço público de distribuição de gás canalizado, de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, ou de saneamento básico, autorizada nos termos desse artigo, será submetida a referendo popular. Isso é uma baita característica. Não é tão simples realizar a desestatização das empresas que prestam esses serviços de gás canalizado, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica ou de saneamento básico. E por que não pode vincular a COPASA? Porque muitos locais do estado não é a COPASA que faz a coleta, né, de esgoto, tratamento. Então, mas é um gatilho. Quando falar de gás canalizado, energia elétrica e saneamento básico, a desestatização tem que ser submetida a referendo popular. Ok? Referendo popular é uma expressão gigante da participação da sociedade na gestão da coisa pública. Por quê? Se a população não referendar, essa desestatização não vai ser realizada. Ok? Fechou? Então nós terminamos agora a parte 2 da leitura em conjunto dos artigos da Constituição do Estado que trataram dos temas que a gente aprendeu nas aulas de direito administrativo até então. Então a gente fecha isso, começa os outros tópicos e se o tópico tiver uma linguagem constitucional bacana, eu já, na aula mesmo expositiva, eu já trago o texto constitucional. Se não tiver tão legal, eu faço a explicação da matéria e depois faço a leitura dos artigos com esse método aqui para poder facilitar o seu estudo, como se eu estivesse lendo com vocês o texto constitucional. Ok? Fechou? Fiquem com Deus e bora conquistar o crachá, gente!